Meus amados, nesta manhã eu vou dar continuidade à série de mensagens, uma nova história que eu tenho pregado sobre a vida de Davi, cada vez mais influenciado demais pela vida, pelo testemunho desse homem, tanto nos seus acertos como nos seus erros, e não foram poucos os erros de Davi, foram muitos erros, e erros de uma relevância assim enorme, erros que mudou a sua casa, mudou a sua família, mudou o reinado. Então, a vida de Davi realmente é algo que nos chama a atenção. Eu quero compartilhar mais um texto bíblico sobre a vida desse grande homem de Deus. Sim, com erros e falhas, mas um grande homem de Deus. Segundo livro de Samuel, no seu capítulo de número... Segundo Samuel, capítulo de número 15. Segundo Samuel, capítulo 15... versículo de número 37. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 37. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Vou ter. Um pouquinho só. Vamos colocar de pé, queridos, você que já achou. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Amém? Diz assim: Husai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Deus amado, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti nesta manhã. Fale conosco, Deus. Fale conosco. Precisamos da Tua palavra. Uma mensagem como na vida de Davi, desde o capítulo 13, 14, um desastre familiar ocorre na vida de Davi. Um desastre que vai redundar, vai replicar, vai ser replicado em consequências jamais imaginadas por Davi, consequências, meu pai, drásticas na sua casa, na sua parentela, consequências que um pecado traz para as nossas vidas. Deus, mas em nome de Jesus, nós sabemos que em tudo tens um propósito, em tudo há um ensinamento. Senhor, ensina-nos nesta manhã. Deus, desperta em nós aquilo que talvez esteja camuflado, talvez escondido, mas, Senhor, nos leva realmente ao entendimento da Tua palavra. Nos ensina, nos desperta. Precisamos de Ti, Senhor. Usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Nós conhecemos também a história de Davi, só trazendo uma rememorância em relação à pregação de domingo passado. Nós pregamos sobre 2 Samuel, capítulo de número 11. 2 Samuel 11, onde Davi peca. Davi, no dia em que os reis saíam às guerras, Davi fica em casa, Davi no seu ostracismo, Davi não vai à guerra, não vai à batalha, ele fica no palácio, e o homem ocioso, o homem parado, sem fazer nada, é um problema, queridos. Como eu falo, o homem é um ser humano, ok? Sem fazer, sem ter os seus afazeres, sem ter as suas responsabilidades. Davi vai até o terraço do palácio, o palácio era muito alto, e aí ele vê uma mulher muito formosa chamada Batseba, e ali ele a traz para o palácio, tem relação íntima com ela. Ela era mulher de Urias, um dos soldados de Davi, nós falamos e pregamos sobre isso, e ali Davi, ao saber disso, queridos, ou melhor, ele já sabia, mas ao ter relação com Batseba engravida, e agora ela está grávida de uma criança, e agora está Davi, nesse momento, sem saber o que fazer. E ele dá seu jeitinho para tentar dar uma volta no pecado. Ele chama Urias da guerra, da batalha, para voltar, e simula algo com ele. Olha, vai para casa, vai descansar. Ou seja, Davi queria que ele tivesse relação íntima com sua esposa, e aí acabasse com a polêmica do filho ser dele ou não. Mas Urias, homem de Deus, querido, Urias fala: Senhor, jamais eu iria para casa enquanto os meus amigos estão na guerra. Tapa na cara que Urias deu em Davi, porque Davi tinha que estar na guerra. E Urias fala: eu jamais iria para a guerra, jamais iria para casa descansar pensando nos meus amigos na guerra. Não, vou ficar e vou dormir na porta de casa. E ali Davi, que jamais, até então, não estava arrependido, queria só dar um jeitinho para macular, esconder o seu pecado, ele insiste: não, vai para casa. Mesmo assim, Urias não vai para casa. Até que chega um momento em que Davi toma uma decisão. A única forma de eu
de eu acabar com o meu pecado, tentar acabar, esconder o meu pecado, eu vou mandar Urias para estar na primeira fileira do batalhão nas guerras. E Urias é colocado na primeira fileira de guerra, e ali Urias, como a probabilidade é maior, Urias morre e falece em guerra. E aí chega a notícia: morreu Urias. E Davi pensa que agora ninguém vai descobrir o seu pecado. Ele traz Batseba para casa, a toma como mulher, mas Deus viu, queridos. Deus vê. E Deus não deixa o pecador como inocente, nem o inocente como pecador. Amém? Deus, ele é juiz. Deus não vai deixar aquilo que ficasse sem nenhuma consequência. E aí Deus chama um profeta, levanta um profeta chamado Natã. Natã vai até Davi e conta uma história. Olha, Davi, tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muito gado, muitas ovelhas. O pobre tinha só uma cordeirinho. E esse cordeirinho não era só um cordeiro. Era como se fosse um animal de estimação. Eles dormiam junto com o cordeiro. Era um animalzinho da família, onde havia uma interação entre as crianças. E aí o Natã continua. Olha, o que aconteceu? Chegou um viajante, de longe, muito longe, estava com fome. E aí esse homem rico, quando recebe esse viajante, em vez de tirar de uma das suas ovelhas, que eram muitas, ele vai lá na casa do pobrezinho, pega o único cordeirinho que ele tinha, vai lá, pega, mata e dá de comer ao viajante. Davi, o que você faria? Davi fala: para mim esse homem tinha que ser morto. Esse homem tinha que morrer. E ainda deveria restituir 4 vezes mais aquela família que perdeu o seu cordeiro. E Natã olha para ele: pois bem, Davi, esse homem é você. Em outras palavras, Davi, você deveria morrer agora e você terá 4 consequências sobre o seu pecado. E por misericórdia de Deus, queridos, a graça já no Antigo Testamento, Davi não morre, porque era para Davi morrer. Mas Deus poupa a vida de Davi. Se isso foi bom ou ruim, eu não sei, porque perdeu um filho, imagina a dor. E a consequência sobre aquele erro, Deus permite que situações drásticas acontecem na casa de Davi. Uma delas foi a morte de seu filho. Davi ora para Deus reverter aquele quadro. Não havia. É como se Deus estivesse falando, eu falei domingo passado: Davi, você abriu a porteira, eu não vou fechar. Davi, você sabia o que estava fazendo. Davi, você só se arrependeu quando eu mandei um profeta botar o dedo na tua cara. E aí não tinha para onde você correr. Porque enquanto você pudesse correr, você ia continuar correndo de mim, tentando enganar Deus, tentando esconder a Deus. E ali Davi perde seu filho, e aí começa uma sequência de tragédias na sua casa. Depois você leia o capítulo posterior, queridos, capítulo 16, 17, perdão, capítulo de número 12, 13, uma tragédia acontece na sua casa. Amon, um dos filhos de Davi, estupra sua irmã chamada Tamar, a engana e a estupra. Além do estupro que acontece dentro da sua casa, entre irmãos de mães diferentes, mas do mesmo pai, Davi. Depois de Absalão, 2 anos depois, com raiva e rancor e ódio de seu irmão Amon, que tinha estuprado a sua irmã, Absalão vai e mata Amon. Isso tudo dentro da casa. A Bíblia, as consequências, Deus falou: olha, a espada não sairá da tua casa, Davi. E as consequências do erro de Davi vão se adentrando em todos os seus familiares. Pastor, isso é maldição hereditária? Não. Amém, queridos? A Bíblia de alma que pecar, essa vai morrer, ou você vai sofrer as consequências. Os filhos não estavam sofrendo as consequências do pecado do pai, mas os filhos, obviamente, por observarem a conduta de seus pais. Imagina a fama de Davi no palácio. Imagina o que as pessoas não falavam de Davi. Davi adulterou, eu não diria nem adultério. Davi passou por cima do seu direito de rei, tomou uma mulher que era casada e teve relação com ela, muito mais do que adultério. Davi ainda foi um mandante de um assassinato, botou Urias para morrer. Então, imagina a fama de Davi depois disso no palácio. Imagina seus filhos vendo isso. O que é isto, pai? O que tem eu estuprar? Isso é conjectura minha, tá bom? Mas o que tem eu estuprar minha irmã, pai? Olha o que você fez. E as consequências, que não é que seja uma maldição hereditária, mas de uma consequência psicológica, de convívio, de viver com a pessoa, de saber o que ela fez, e de ter sofrido aquele dano moral dentro de casa. Aí vem um outro filho, Absalão, e mata
seu irmão Amon. Mas, pai, você mandou matar também. Ou seja, as consequências naturais, entre aspas, do que eles vivenciaram com o seu pai. E a tragédia familiar vai aumentando, aumentando, e chega uma hora, queridos, que é o texto que eu quero me aprofundar nesta manhã no capítulo 15. Porque, meus amados, todos nós erramos e falhamos. Cada um num grau maior ou menor. Mas o certo é, queridos, que Deus é misericordioso, amém? Deus anseia encontrar um homem arrependido. Tem consequências do pecado? Em todo pecado. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Amém? E a sua colheita é proporcional ao seu dano. Então, queridos, quando eu começo a observar tudo isso que aconteceu na vida de Davi, ao mesmo tempo, é nessas horas que você encontra amigos. E você perde, entre aspas, amigos. Na verdade, nunca foram. É na hora em que você está por baixo que você vê quem é leal e quem é desleal. Quem está contigo, quem não está contigo. Quem vai te sentenciar mais e vai te matar mesmo, ou quem vai tentar te levantar. Davi já tinha Davi sabia que o que estava acontecendo na sua casa, Deus já, na sua presciência, já falara para Davi, olha, a espada não vai fugir da tua casa. Eu estou vendo o dano que você fez, cara. O dano que você fez, na minha presciência, Deus falando, olha, vai 4 vezes, você vai... A espada não vai sair da tua casa, porque as consequências são seríssimas que você fez. Davi, você abriu a porteira, eu não vou fechar. Davi, você vai ter que vivenciar isso. E uma coisa é nós vivenciarmos as consequências dos nossos erros, queridos, porque o ser humano é expert em delegar ou tentar criar álibis para as suas falhas, justificar as suas falhas. É difícil olhar o homem, o ser humano, olhar para dentro de si mesmo e falar, sou eu fui errado. Uma das grandes qualidades da Davi era essa, realmente sou eu pequei. Você não vê Davi resmungando contra Deus, você não vê Davi, a partir de agora, questionando Natan. Se fosse você, um profeta, bota o dedo na tua cara e fala todos os teus podres. Davi era rei, queridos. Davi tinha toda a autoridade para falar, Natan, tu é um endemoniado, tu é um mentiroso, eu sou rei, manda matar. Podia ou não podia? Ele era rei, podia matar Natan. Mas Davi tinha a essência de Deus na vida dele. Que não, obviamente, no nosso livre-arbítrio, uma coisa que Deus respeita no ser humano é a sua decisão, seu livre-arbítrio. E Deus respeitou o livre-arbítrio da vida. Davi quis pecar e pecou. Mas Davi, depois que Deus fala com ele, Davi não questiona, Davi não contra-argumenta, Davi não cria desculpas. Davi não fala, mas Batseba era muito bonita. Mas eu estava no palácio, não tinha que fazer. Mas eu era rei. Não, Davi não cria desculpas para o seu pecado. Ele assume, pois bem, sou eu. Sou eu. E, queridos, isso é muito lindo. Eu não estou querendo corroborar com o que Davi fez. Mas, na minha opinião, o que define um homem de Deus, de não ser um homem de Deus, é ele reconhecer suas falhas e mudar de vida. E procurar mudar de vida. Esse é o homem de Deus. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que é perfeito não conheceu a Deus. Ou acha que conhece e serve a Deus, mas de fato não o conhece. E são nesses momentos que a gente encontra quem é leal, quem era leal a Davi. Porque agora um Davi, um rei, com a sua imagem maculada, a sua credibilidade no chão. Olha o que diz o capítulo de número 14, versículo 33, antes de eu entrar no 15. 2 Samuel 14, 33, quem achou, diga glória a Deus. Então Joabe era o chefe da guarda de Davi, foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e este lhe se apresentou, inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Salomão. Davi beija seu filho Salomão. Salomão, queridos, depois de matar Amon, ele tinha fugido. Absalão matou seu irmão, Amon. Ele foge. E Davi, com muita raiva, começa a perseguir Absalão. Mas Davi, com o tempo, ele desiste. E depois de muito tempo, Absalão volta para Jerusalém, fica 2 anos em Jerusalém, mas sem ir ao palácio, com receio de encontrar seu pai, Davi. Até um momento em que Joabe faz esse link de
conversa, e Absalão vai até Davi, e Davi recebe seu filho com muito amor, o beija e o coloca dentro do palácio. É meu filho. Eu espero dele lealdade. Eu espero dele amor. Só esperamos lealdade daquele no qual nós depositamos algum tipo de confiança. Temos algum tipo de expectativa. Amém? Davi tinha Absalão como filho. Confiança. Olha o que diz no capítulo 15, queridos. Pastor, isso era consequência, iria acontecer em virtude do erro de Davi. Sim, sem dúvida. Davi sabia, mas vai passar por isso. Vai passar por isso. E é nessas horas que a gente conhece quem é leal e quem é desleal. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O tema da mensagem hoje é lealdade. Quer ser leal. E aí, você, quando eu estiver pregando aqui, se reporte a você na sua casa, se reporte a você no seu trabalho, se reporte a você no seu dia a dia na igreja, se reporte a você consigo mesmo. Traga essa contextualização da tua vida em relação à lealdade. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 15. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantou-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta do palácio, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Versículo 3. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Versículo 4. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para lhe fizesse justiça. Versículo 5. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Para aqui. Muito bom o salão, né? Olha o que ele fazia. Ele chegava, ficava na porta do templo, na porta do palácio. Quando as pessoas vinham procurar Davi, Absalão chegava até essas pessoas. Não, peraí, Davi está muito ocupado. Não estressa o rei, não. Eu estou aqui. Eu posso saber qual é o teu dilema, a tua dificuldade. Para que incomodar o rei? Eu estou aqui, as pessoas se inclinavam diante dele. Querido, ele era filho de rei. Natural se inclinar, faz parte da liturgia. Quem é do exército aqui bate continência. É qualquer um superior que encontra na rua. É a liturgia do carro. O rei estava lá, todos tinham que se inclinar. Isso não quer dizer ser maior ou menor, respeito. Liturgia do carro. O decoro do carro. Mas, Absalão bonzinho. Não, se ajoelha não. Eu sou igual a você. Davi manda você se ajoelhar, mas não. Eu resolvo os seus problemas. Não vá até o rei. Eu estou aqui. Eu sou melhor do que ele. Entre outras palavras, o que Absalão queria? Olha, eu queria, quem dera eu fosse juiz na terra. Ah, se eu fosse juiz na terra, você não passaria isso. Ah, se eu fosse juiz na terra, eu não faria isso que Davi está fazendo contigo. Ah, se eu fosse juiz na terra, olha, eu seria muito melhor rei. Olha, eu entendo você. Olha, eu estou entendendo você. Ninguém entende você. Olha, ninguém olha para você. Mas eu estou olhando, eu sei, olha, se eu fosse, eu agiria diferente. E com isso, queridos, o que Absalão estava fazendo? Estava queimando, destruindo a credibilidade da vida. Estava conquistando o coração das pessoas. Na mentira, na falácia de que Davi não tinha tempo para atender. E que ele era muito bom. É o erro das lideranças, né? De quererem ser boazinhas. E deixarem de exercer aquilo que Deus colocou na mão delas. Não é assim? Às vezes aqui na igreja, você líder, o pastor mandou. É mais fácil jogar na conta do pastor. Né? Do que você dizer, não, agora nós temos um ministério, e agora é assim, eu decidi assim, juntamente orando, pensando, e claro, diante do meu pastor está ciente das coisas, agora nós temos essa direção. Mas quando você fala isso, obviamente as pessoas vão olhar com você, caramba, mas é a função do líder. É a função de quem está na direção. Mas às vezes, não, o pastor falou isso, mas
Esse não, tá? Não tem problema não. Eu sei, eu te entendo. Eu te entendo. Olha para o teu trabalho, olha para a tua chefia. Às vezes você está no seu setor e nas entrelinhas você está falando mal da tua chefia. E toda autoridade é constituída por Deus, seja ela boa ou má. E você se pega, 1 Coríntios capítulo 11 vai declarar isso. Você se pega de uma forma ou de outra, tentando se passar por bonzinho. Vai se colocar no lugar da chefia. Você sabe as demandas que ela sofre? Sabe as cobranças que ela tem de quem está acima dela? E você querendo ser bonzinho para aquele que está do teu lado, quando na verdade você apenas está maculando a imagem da tua chefia. E Absalão é expert nisso. Primeira coisa que ele faz quando ele chega em Jerusalém é recebido pelo seu pai com um beijo. Ele se coloca na porta do templo, na porta do palácio, recebendo as pessoas. E fala, eu não preciso incomodar o rei. Eu estou aqui. Quem não vai te ouvir? Eu te ouço. Eu estou aqui no meio do povo. Eu entendo seus dilemas. Olha, ele tem muito trabalho lá. Ele tem muito trabalho lá. Ele não vai te ouvir, mas eu te ajudo. E com isso tudo, queridos, acontece o que está no versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele roubava a lealdade dos homens para com Davi. Ele roubava a lealdade agora para ele. Ele furtava o coração daqueles homens de Israel. Coração que deveria ser devoto, deveria ser submissa a Davi. Agora ele furtava essa lealdade para ele. Quem está entendendo de glória a Deus? Queridos, lealdade é algo tão importante. E às vezes, queridos, no nosso dia a dia, você mesmo se pega sendo desleal, sem querer ser. Uma fala tua, de alguém chegar até você e falar, olha, poxa, você viu o que a chefia fez? Caramba, é realmente absurdo aquilo que ele fez, não podia ter feito isso, eu tinha que fazer diferente. Mas você nunca foi até chefia para falar isso. Você é corajoso para falar para o teu do lado, mas chegar até o teu chefe e falar o que ele fez, o que é o certo, que Absalão tinha que fazer, pai, você quer uma ajuda, pai? Eu posso ficar na porta do palácio. Pai, posso te ajudar em alguma coisa? Pai, eu estou sentindo que o povo precisa de alguém mais perto. Pai, eu estou sentindo que o povo quer ter uma atenção maior, pai. Ficar só aí no palácio não está dando certo. Mas não, ele se faz, ele furta a lealdade. Ele toma aquela lealdade para ele. A força, de forma mentirosa, enganosa, falaciosa, de que Davi não podia dar atenção, que só ele poderia dar aquela atenção. Era um homem bonzinho. Era um homem bonzinho. Imagina esse bonzinho quando toma o poder. Imagina esse bonzinho com poder. Mas olha o que diz o versículo 7. Ao cabo de 4 anos, ou seja, foram 4 anos fazendo isso. 4 anos furtando a lealdade do povo ao pai. Furtando, tomando aquela lealdade para ele agora. E 4 anos é um tempo bastante para seduzir um povo. E olha o que diz o texto. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, ao seu pai, né? Deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Absalão. Assim, eu procurei na Bíblia esse voto, querido. Se você achar depois, me diga, tá bom? Mas eu não encontrei esse voto de Absalão. A princípio, entendo eu, com uma falácia, uma mentira de Absalão. Me deixa aí, Hebrom, porque eu tenho um voto a cumprir um voto com Deus. Aí coloca o Deus em vão, né? Coloca Deus na bagunça dele. Mas o que é interessante, ele fala, eu quero ir para Hebrom. Por que Hebrom, queridos? Porque foi a primeira cidade que Davi se tornou rei. Davi começou o seu reinado em Hebrom. E Absalão, assim, no seu cinismo, na sua bondade mentirosa, no seu bonzinho de querer atender a todos, na verdade, por 4 anos ele mentiu para furtar o coração do povo. E depois, agora ele vai para Hebrom, onde Davi começou a reinar. Eu vou começar de Hebrom, igual Davi, igual meu pai. Vou depois tomar o governo do meu pai.
Olha o que diz o texto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está todo mundo aí, queridos? Versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei, hein? Olha como já estava, querido. Ele já estava convocando o povo para declarar ele como rei de Hebrom. E a partir de Hebrom, ele tomaria Jerusalém. Hebrom ele se constituiria como rei. Jerusalém ele invadiria e tomaria. Ou seja, tudo arquitetado, tudo planejado. Esse homem bonzinho que queria atender o povo na porta do palácio só estava furtando o coração e agora não apenas o coração, mas mente, corpo e alma daquele povo. Versículo 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. 200 foram com Absalão. Porém, iam na sua, porque nada sabiam daquele, estavam indo na inocência, estavam indo na ignorância, estavam indo sem saber a fundo qual era a intenção daquele Absalão bonzinho. Não sabiam a fundo as intenções daquela pessoa, daquele mentiroso, daquele canalha chamado Absalão. Mas foram envolvidos, seduzidos pela lábia daquele homem. E o rei não sabia de nada, queridos. E a lealdade que ele esperava do filho, agora só deslealdade. Tudo sendo tramado por trás dele, e jamais Davi cogitou isso, que seu filho faria tamanho absurdo. Filho, que confiança maior. Versículo 12. Também Absalão mandou vir, diga Aitofel. Diga de novo, Aitofel. Guarda esse nome, queridos. Esse homem era um homem de confiança de Davi. Mais um desleal. Primeiro seu próprio filho, Absalão. Agora Aitofel, olha o que diz. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de... Era um dos conselheiros de Davi. Aitofel era um dos que estavam ao lado de Davi. Aconselhava o Davi. Era do conselho de Davi. Era de quem Davi abria o seu coração e conversava situações importantes do reinado. Aitofel era um homem de confiança, mas agora seduzido por Absalão. 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia o seu sacrifício. Tornou-se poderosa a conspiração. Agora já era uma conspiração. Agora já era uma reunião para depor o rei. Aquele que aconselhava, aquele que estava ao lado, junto com aquele bonzinho de Absalão. Agora já estavam conspirando tirar o próprio rei, queridos. Será que isso na nossa vida, no dia a dia, no trabalho, em alguma situação, não nos assemelhamos? Será que por vezes você não se pega falando mal e conspirando em ter que sair, outra pessoa entrar no lugar? Será que você não se pega conspirando assim, desta forma? Pessoas de confiança, onde você deveria estar ao lado dela, dele. Caramba, olha o que eu estou fazendo. E o versículo continua. Gente, não tem um amém aí, né? Tá difícil, né? Eu sei, essa é pregação para ficar engolindo. Tá? Engole saliva. Versículo 12. A conspirata. E crescia em número o povo. Tomava o partido de... Agora já tinha um partido montado. Agora era o partido de Absalão. Contra o partido de Davi. E Davi, pastor? No palácio. Sem saber dessa conspirata toda. Os leais de Davi. Onde estão os leais de Davi? Onde estão os homens de Deus, as mulheres de Deus? Onde estão os homens e mulheres de caráter que vê a sua chefia sendo tirada? E você não faz nada. E você não a defende, ou você não, no mínimo, não tenta acabar com aquela conspiração, com aquele burburinho, com aquela fofoca, com aquele disse-me disse. Claro que isso na igreja não acontece. Vão lá fora, tá bom? Na igreja jamais aconteceria isso. Mas como estão as suas intervenções, os burburinhos que acontecem nos seios da tua caminhada? Como é que está seu posicionamento?
quando você ouve conspiratas como essa, que na maioria das vezes não são de depor o rei, de tirar o rei. Na maioria das vezes é de ser bonzinho. É de atender aquilo que você talvez não possa atender. De se aproveitar daquilo que a liderança não pode atender, mas eu posso. Eu posso fazer. Eu posso ajudar. Isso é espírito de Absalão, espírito do inferno. Que não procura a sua liderança, não procura a sua chefia para levar o problema, mas ela diz que não tem como resolver, mas ela pode. Isso é espírito de Absalão, espírito do inferno, de divisão. Destrói uma igreja. Destrói uma igreja. Porque nem todos conhecem os bastidores das situações difíceis que cada um passa. Às vezes eu falo na igreja, queridos, tem pessoas que na sua dificuldade financeira, na sua dificuldade econômica, acabam pedindo dinheiro emprestado para as pessoas da igreja. Acabam pedindo dinheiro emprestado. E a princípio isso, eu não vejo um erro a rigor diretamente. Mas é um recurso que a pessoa está tentando suprir aquela necessidade. Mas o que eu falaria? Você, como membro da igreja, quando recebe alguém pedindo dinheiro para você, já falou com o seu pastor? Ah, não. Por que você não falou com o pastor? Primeira coisa tem que ser uma interrogação. Por que você não falou com o seu pastor? Não, porque eu não quero... Não, não é incômodo não. Você pode ir lá. Eu posso até levar você lá. Não, vou embora. Às vezes ela está sendo ajudada há muito tempo. Mas não quer consertar a sua vida. E você ajudando, você acaba prejudicando. Primeira pergunta, já foi até o pastor? Então, queridos, por que isso? Porque tem situações que só eu e minha esposa sabemos. E certamente, queridos, que às vezes não entendemos de uma situação e agimos de uma forma que só está prejudicando. Quem está entendendo, diga amém. Eu disse como de N fatores que ocorrem. N fatores que ocorrem. Mas Absalões da vida, eles se aproveitam dessa fraqueza, dessa brecha que existe, dessa distância que existe, apesar de tentarmos cada vez mais quebrarmos a distância, mas é a distância que existe entre o pastor e a ovelha. E ele tenta entrar nessa brecha falando, eu posso resolver. Ele não pode te ajudar, mas eu sou bonzinho. Isso eu estou falando, queridos, em qualquer setor da vida. Até na da tua casa, da tua família. Assim foi na vida de Absalão, nessa conspiração para destronar Davi. Versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Todo o povo de Israel. Não eram os 200 iniciais ignorantes. Não eram apenas mais os de Hebron. A conspiração tomou uma proporção tão grande que todo Israel já estava com o coração roubado, furtado. Coração furtado. Quando Davi vai saber, já estava todo mundo já naquela conspiração. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos. Fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Davi era rei, queridos. Ele ainda tinha os seus valentes com ele. Davi poderia lutar, tentar permanecer com a cidade, mas o que Davi faz? Eu abro mão. Eu vou fugir. Eu não vou brigar com meu filho. Eu não vou ter mais uma luta dentro de casa, mais uma morte dentro de casa. Não vou trazer mais uma maldição para minha casa. Eu vou fugir. Em outras palavras, o que Davi está falando, eu não vou ser igual Saul foi, me perseguindo. Eu não vou ser Saul. Quem já leu, os alunos de escola de livros leram, eu creio, o livro Perfil de Três Reis. É exatamente isso. Agora, chegou a hora que o diabo se aproveita para falar, agora, Davi, seja Saul. Saul não te perseguiu? Persiga Absalão. Só que Davi, queridos, essa herança psicológica não entrou no coração dele, não. Meu pai podia ser perseguidor, mas eu não vou ser.
eu não vou perseguir meu filho. Eu não vou perseguir Absalão. E Davi sai, querido, Davi foge. E olha aqui de versículo 19, perdão, 18. Versículo 18. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os heteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. Versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai, Itaí, diga aí. Diga Itai, queridos. Novamente Itai. Assim como existem, queridos, Absalões e Aitoféus, existem tais homens fiéis, leais, homens que estão ao lado de Davi. E olha que eu estou falando aqui de um geteu, de um homem que era de Gate, um homem filisteu. Olha aqui de versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu, por que irias também tu convosco? Perdão, o rei diz a Itai, né, o geteu, por que irias também tu convosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque é estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Davi falando, volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Davi está falando aí, Itai, volta, camarada. Você é estrangeiro, você pode ficar aí com o próximo rei, não vem comigo, você só vai sofrer. Versículo 24. Respondeu, porém, Itai ao rei, tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Assim como existem desleais, existem homens leais. Itai falou, Senhor, Davi, se tiver que morrer, eu vou morrer. Para onde tu fores, eu irei. Lembra de Ruth, da vida de Ruth e Noemi? Muito semelhante. Para onde tu fores, eu vou. Eu não vou desistir, não vou ficar aqui nesse reinado. Eu vou te seguir. Lealdade. Tem, queridos, os desleais, mas tem homens leais. Glória a Deus. Versículo 22. Então disse Davi a Itai, vai, passa adiante. Assim, vai, tá bom. Né? Vai, passa adiante. Assim passou o Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo também, o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Todo o povo chorando, queridos, saindo de Sião, descendo o vale de Cedron, indo para o deserto. Todos chorando ali, tristes. Mas homens leais, junto com Davi, não foram como Aitofel, que preferiu estar ao lado de Absalão, mas Itai falou, eu vou ficar contigo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Pula para o versículo 31. Versículo 31 diz assim, então fizeram saber a Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Você fica imaginando isso, queridos? Agora a notícia chegou até Davi. Olha, os que conspiram contra ti, Davi, Absalão está lá. Absalão está lá. Querido, lealdade. Tudo que Davi também não foi, né? Davi não foi leal ao reinado. Davi foi desleal com Urias. Davi está recebendo consequências de seus erros. Mas, como eu falei no início da pregação, queridos, são nas horas difíceis que a gente encontra homens leais e homens desleais. Homem ser humano, ok? Homens e mulheres leais e desleais. Itai, um homem leal. Aitofel, um homem desleal. E quando Davi sabe que Aitofel, aquele que me aconselhava, aquele que sentava na mesa do escritório de reuniões, aquele que comia na minha mesa, aquele que discutia estratégias militares, aquele que me aconselhava, agora está na mesa de Absalão, conspirando para destruir a minha vida. E aquela notícia chega. Versículo 31. Pelo que disse Davi, ó Senhor, peço que transforme em loucura o conselho de Aitofel. Senhor, transforma esse conselho desse homem. Senhor, muda essa história em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é Davi ali inconformado com tudo que estava vendo, mas tem homens leais contigo em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso, queridos. E olha o que diz o versículo de número 33.
Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Hussai, o arquita, veio encontrar-se com ele, e de manto rasgado e terra sobre a cabeça, disse-lhe Davi, se fores comigo, ser-me-ás pesado. Novamente Davi, olha, Hussai, não vai comigo não, porque vai ser muito pesado para mim, porque eu não vou conseguir dar a proteção, a atenção que eu deveria dar. Mas ele era um homem leal também. Tem mais homens leais do que desleais. Tem mais homens que estão ao teu lado do que aqueles que estão fora de ti. Amém? Tem mais aqueles que estão cuidando da tua vida do que aqueles que estão querendo que você caia, pereça, em nome de Jesus. Tem Atoféus? Tem. Mas tem Hussai, tem Itai, tem, eu não falei aqui, mas tem Zadok, tem Abiatar. Tem homens que permaneceram firmes ao lado de Davi. Mesmo com todas as dores e lutas que Davi está passando, homens que se mantiveram leais. É a prova que mostra, meu amado, quem é leal e quem não é. É quando você está mal financeiramente, quando você está mal emocionalmente, quando você está mal secularmente, na sua família, na sua casa, no seu casamento. Onde estão os leais e os desleais? Onde estão aqueles que acusam e aqueles que tentam ajudar de fato? Versículo 36. Versículo 36 diz assim: lá estão com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Hussai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Absalão toma o governo. Absalão toma o reinado de Davi. Mas Davi tinha com ele Hussai, tinha com ele Itai, tinha Zadok, tinha Abiatar, homens que não recuaram. E os lealdade não se compra. Ela pode ser furtada, tentada, pode tentarem furtar ela. Cuidado. Amém? Lealdade, queridos, é tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Nós somos leais ao nosso Deus, em primeiro lugar. Somos leais ao nosso Deus. Cuidado que o diabo tenta furtar essa lealdade. O que o diabo quer é roubar, matar e destruir. O que, principalmente? Tua fidelidade a Deus. Tua lealdade a Deus. Quando eu olho assim como o diabo age, assim também às vezes somos levados por situações de quebrarmos a atenção, a lealdade a quem nós devíamos ter, por supostas situações, meias verdades que são colocadas, mentiras, e às vezes você está no meio dela, e sem saber você está conspirando contra alguém que você nem perguntou se ele sabe o que está acontecendo. Mas você foi pego naquela conspiração, como muitos ali, na inocência, como a Bíblia diz, na simplicidade deles, foram levados para aquela conversa, e quando viram, já estavam na mesma mesa onde estava Absalão e Aitofel, conspirando para destruir aquele reinado. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que a palavra é dura, amém? Mas eu posso destacar uma palavra esta manhã: seja leal. Seja leal a teu pai, a tua mãe. Seja leal à tua chefia. Lealdade não é deixar de discordar. Muito pelo contrário. Por vezes, o mais leal é aquele que discorda de você. Mas ele discorda na tua cara. Ele fala junto a você. Ele vai até você. Ele conversa com você. Ele não se faz passar por trás de você. Ele não começa a fazer atalhos para que pessoas não acessem a você. Ele não começa a tomar o teu lugar como Absalão ficava à porta do templo, furtando o coração e a lealdade das pessoas que eram para Davi, mas Absalão queria para ele, porque o que ele queria era ser rei. E, geralmente, queridos, quando essas pessoas conseguem o que elas querem, é uma anarquia. É uma anarquia. Que Deus possa colocar no teu coração em primeiro lugar: Senhor, fala comigo. Onde que eu estou sendo desleal? E olha na sua vida como um todo, na tua casa, com teu pai, com a tua mãe. Ah, pastor, mas você não sabe quem foi meu pai? E Davi, filho. E Davi. Itai não poderia falar: Davi, desculpa, mas o que tu fez foi bravo, cara. Estou fora. Itai podia ter falado isso. Hussai poderia ter falado isso.
Mas eles viam em Davi um coração realmente arrependido a partir de tudo que aconteceu. E onde estão os homens leais nos momentos difíceis em que nós passamos, onde muitos viram a cara, viram o rosto. Queridos, a igreja é algo complicado, que às vezes sair de uma igreja parece que você está com lepra. Parece que você é leproso. E você saiu da igreja ninguém mais fala contigo. É uma coisa assim triste, algo que parece que está doente. É um julgamento, chega a ser um julgamento realmente satânico, de jubilar as pessoas. Jubilar Davi seria fácil, mas não, os leais permanecem firmes. Os leais que estão juntos. Os leais não levantam situações contra a sua liderança. Os leais vão até a liderança. E juntos conseguem retomar e restaurar aquilo que estava de uma forma em atrito. Mas não ficar na porta do palácio. E a pessoa vem se inclinar para você, porque ela está não, peraí. Não é assim. Queridos, eu trabalho num órgão público. Eu já falei isso. Quando eu vou no órgão público, eu tenho por dever de estar representando um órgão público, eu tenho que estar vestido a caráter. Eu não posso estar vestido de calça jeans, de camisa normal. Por quê? Porque eu estou representando um órgão público. Não sou eu que estou ali. É o órgão que está lá. Então eu tenho que botar, por mais que eu não queira, vai no calor, eu tenho que botar um terno, eu tenho que botar uma gravata. Porque eu estou representando ali um órgão público. Não é o Alexandre. Não é o Alexandre. Tem uma liturgia do cargo. Tem uma postura do cargo. Né? Mas não, vamos criar mais uma pessoalidadezinha. Tira a gravata. Não quero criar pessoalidade nenhuma. Eu sou o tribunal lá. Eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém. Eu quero agir como eu devo agir. Não, mas vamos criar uma pessoalidade, uma aproximação maior. Tira a gravata, tira o terno. Acho que essa não é a intenção. Não se ajoelha não, porque ele é o rei. É comum se ajoelhar diante do rei. Mas é para Absalão não precisa, eu sou bom. Dá a mãozinha aqui, levanta. Abraça aqui. Ele é assim. Ele é meio durão. Mas eu sou flexível. Eu sou amoroso. Não, aquele PP do inferno, né? Os mais íntimos estão sabendo, né? Aquele PP, aquele procedimento padrão para determinado ministério. Isso aqui eu sei que o pastor botou, mas nunca vai ser cumprido, né? Vai lá. Eu te entendo. Não tem problema. Eu te amo. Dá abraço, beijo. Gente, eu estou viajando, tá bom? Eu sempre tenho que ir para o 880, né? Quando a gente está num público muito eclético, ou você... É que nem aula que você dá, né? Não tem que você dar uma aula muito rebuscada, nem muito aquém, porque o público é eclético. Então você tem que variar no 880 toda hora. E no meio também. Na verdade, na maioria das vezes é equilíbrio. E de uma hora para outra, você dá um pulo para o 8 e para o 80 para o 8. Mas quando eu falo isso, queridos, assim, é porque é mais fácil pegar na mão e não se ajoelhar. É mais fácil trazer essa aparência, mas essa aparência de bonzinho, depois que toma o poder, já era. Já era. Porque não sabe o que é lealdade. Absalão não sabia o que era lealdade. Não sabia o que era lealdade. Queridos, nesta manhã, eu quero que você, a minha oração é que você seja assim como Deus falou comigo, no meu trabalho, no meu dia a dia, na igreja. Às vezes somos tomados assim por pensamentos e por palavras que, caramba, por que eu falei aquilo? Por que eu falei? Já se pegou nisso? Gente, por que eu falei aquilo? Meu Deus, olha o que eu falei. Não era a minha intenção, mas falou. E a palavra foi. Eu teria que ter falado com ele primeiro. Por que eu falei para outra pessoa? Eu tinha que ter falado com ele. Você se pega nessa conspiração que durou 4 anos. Não foi de uma hora para outra. As coisas não acontecem de uma hora para outra. É como um casamento, traição. Que é coisa mais desleal, que é traição no relacionamento, no casamento. Esposo e marido. A traição, que é coisa mais diabólica, que é uma traição. Você ferir a lealdade que você, em primeiro lugar,
colocou para Deus e depois para o seu cônjuge. Não acontece de uma hora para outra uma traição. Já teve olhares, já teve saídas, já teve conversas. Já teve troca de olhares, já teve trocas de e-mails, troca de WhatsApp. Não acontece de uma hora para outra. Algo foi alimentado, algo... Tinha que ter um PP. E a Bíblia é um grande PP. PP é procedimento padrão, tá bom? Nos ministérios que a gente coloca. A Bíblia é um grande procedimento padrão, queridos. Você, homem casado, não dá carona para mulher. E ponto final. E se der carona, vai estar no banco de trás, é uma coisa extraordinária você está dando. Porque o teu banco, o banco do lado é da tua esposa. Ninguém senta ali. Tem coisas que... Ah, pastor, o senhor é muito grosso, né? Grosso. Mas assim, é algo que nós temos que nos preservar. O homem e a mulher de Deus tem que se preservar. Ah, mas eu estou no meu trabalho e vou sair para almoçar só com ele. Você é casado, não vai com ele. Se não tiver mais 2, 3, você não vai almoçar com ele. Ponto final. Pastor, mas é algo se for algo muito extraordinário, não sei, inevitável, a gente até uma exceção, uma excepcionalidade. Mas cuidado para aquilo não ser costume. Porque aquilo vai redundar, pode redundar. Ah, pastor, é tão legal, ele estava abrindo o coração dele de uma decepção amorosa. Ele estava abrindo o coração para você de uma decepção amorosa que ele teve, né? E você casada. O que ele quer com você? Então são coisas, queridos, que a gente vai dando brechas. Foram 4 anos de conspiração. Foram 4 anos de traição. Até chegar em Jerusalém, sai, Davi. Sai. Lealdade, queridos, não se perde de uma hora para outra. Ela é perdida com o passar de tempo. Com atos que ferem a lealdade. Possamos ser leais a Deus em primeiro lugar. Amém? Leais aos nossos cônjuges, leais às nossas chefias, fiéis, leais às nossas lideranças. Tem algum problema? Vá direto a ela. Amém, queridos? Glória a Deus.